Sem BO, sem BO, sem BO, começando para os senhores, começando para todos os senhores, a todos os policiais militares, a todo o pessoal do Corpo de Bombeiros, a todo o pessoal da Polícia Civil, Polícia Legislativa, Polícia Penal. Os senhores são muito bem-vindos aqui neste programa. Este programa é para os senhores. Pessoal, como todos sabemos, o Sem BO é um programa que fala de segurança pública, é um programa que a gente bate um papo divertido, descontraído sobre a área de segurança pública em geral. E trazemos heróis aqui no Sem BO, trazemos heróis dessas áreas como do Corpo de Bombeiros. E estamos aqui com quem, Coronel? Com quem estamos aqui? Sem BO, pessoal, muito obrigado pela receptividade, tá nos recebendo aí na sua casa. Pedimos a você, como sempre, curta, compartilhe, comente o Sem BO para que possamos cada vez mais aprimorar esse canal. Que, como falado pelo meu parceiro aqui, Júlio Bolt, nós temos aqui o papel de trazer pessoas do bem, pessoas que vão estar discutindo aqui assuntos que vão enaltecer a sociedade. E como não poderia ser diferente, a única coisa que a gente deixa como recado aqui também, para você que não é um cidadão do bem, você que é uma pessoa que insiste em andar na via torta, é que aqui é pau no ladrão. E nós estamos recebendo aqui hoje ele, oficial do Corpo de Bombeiros Militar, meu amigo Major Lima, Roberto Lima, bombeiro, como é conhecido nas redes sociais. Veio de Santa Helena, na verdade mora em Santa Helena, comanda a cidade ali da região de Mineiros e veio bater um papo conosco aqui no Sem BO. Boas-vindas, meu amigo. Bem-vindo e obrigado por atender esse nosso convite. Coronel, eu que agradeço, tá? Obrigado, Júlio, pela receptividade aqui. Desde o dia que o senhor me convidou, né, para estar presente, eu fiquei honrado mesmo, porque eu fui ver, eu já estava vendo alguns episódios, depois eu fui ver todos, assim, os anteriores também, quem participou. Falei assim, não, então eu preciso estar à altura, né? Então a gente tem que dedicar o máximo aqui e trazer um pouco aí de informação nesse bate-papo aqui. E obrigado a todo mundo aí. Ele é modesto, né, Bolt? Está à altura. Major Roberto Lima, o senhor está até acima de mim, acima da média. O senhor tem nos agraciado com a presença do senhor, porque é bem conhecido nas redes sociais, Coronel Cardoso. E peço o pessoal aí para seguir o Instagram aí do Major Roberto Lima, e é uma utilidade pública, né, chefe? Uma utilidade pública, assim, que ajuda muito a população, e eu fiquei feliz com a presença desse herói aqui conosco, viu, Coronel? Roberto Lima, bombeiro, né? Roberto Lima, bombeiro. Isso. Nós trouxemos aqui o ano passado, porque nós já estamos em 2026, né? Isso. O Major Marra, também oficial do Corpo de Bombeiros, que também faz um serviço nesse sentido aí. E vocês dois estão realmente parabéns. E Roberto, de onde saiu essa visão, essa pegada sua de estar, né, usando aí das suas redes sociais para poder fazer o bem, para poder orientar e salvar vidas, né, Bolt? De onde veio essa ideia? Ideia boa, viu? Bem, eu, assim, desde quando eu estive no comando lá em Quirinópolis, eu comecei a colocar a rede social, colocar informação do quartel, né? Então, na época eu usava aquele perfil privado, perfil particular para a unidade. Era o Orkut. Era quase no Orkut. Quase no Orkut. Época do Orkut. Um pouquinho depois das comunidades do Orkut. Então comecei a colocar algumas coisas lá. Uma vez nós colocamos um vídeo lá de uma captura de uma sucuri, deu 50 mil visualizações. Legal, hein? E foi uma propaganda para o quartel, assim. Eu falei, isso é muito... Isso abrangente. É de graça, né? Abrangente, de graça a gente fazer isso. Aí eu comecei essa época a fazer algo e tal, só que sempre assim, bem amador mesmo, sem profissionalismo, né? Tentando profissionalizar, né? Tentando melhorar. Então aí sempre eu fazia alguma coisa, cuidava de rede social de quartel, tanto que hoje eu ainda, apesar de não ter tempo, ainda tento fazer lá do batalhão também. E ano passado... Você está comandando o 16º Batalhão, em Mineiros. E quais as cidades que engloba? Nós atendemos Santa Rita do Araguaia, além de Mineiros. Divisa com Mato Grosso já. Já fiz a operação policial lá. Portelândia, município de Portelândia, ali 20 e poucos quilômetros. E Chapadão do Céu, onde nós atendemos com um destacamento.
Nosso destacamento foi inaugurado esse ano, dia 6 de janeiro. Essa filosofia do posto avançado ou não? Isso, o posto avançado foi inaugurado lá. Lá foi um dos primeiros a ser operacionalizado. A inauguração foi agora, o evento, há pouco tempo. Mas ele foi um dos primeiros a entrar na lista aí do comando e começar a atender. Já são mais de... Você vê, lá, uma cidade de 14 mil habitantes, já são mais de 1.000 atendimentos, só nesse ano. Então nosso abraço aí, né, para todo mundo aí de Portelândia, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Chapadão do Céu, Mineiros, a região aí que o Roberto Lima tá comandando hoje aí. Forte abraço e sigam o CBO. Mas aí a gente tava falando que começou com uma sucuri de maneira muito ali rústica. Aí ano passado eu estive como subcomandante da Operação Férias, aquela que a gente vai para o Araguaia, né? Inclusive o senhor auxiliou a gente bastante. Cara, eu acho que é uma das maiores, ou maior operação talvez do Corpo de Bombeiros, né? A mobilização é muito grande, né? Ano passado... A estrutura... Vou falar pelo ano passado, foi uma mobilização de 380 bombeiros ao longo de um mês. Dentro dos 9 postos, tal. Então é uma estrutura muito grande, fora toda a logística envolvida ali de alimentação, material, tudo muito grande. E eu tive lá esse ano visitando o posto de comando, aqui em Aruanã. E eu tinha aquela impressão de que a operação Férias do CBM era só ali naquela região. Mas aí, Bolt, quando você vai ver o mapa, cara, eles estão coordenando até atuação em 3 ranchos. Que tá lá na região sudeste do estado, depois de Catalão. É um posto de comando que coordena toda essa questão das férias, né? No meio do ano aí, que isso a gente tem a tendência de Paraguai, para Beira de Lagos, não é isso? Isso, e hoje assim, o estado de Goiás é um estado que tem muito atrativo turístico, por mais que às vezes a gente não tem uma praia, mas nós temos nossa praia. A praia dos goianos. Temos os lagos, temos as cidades balneares também, então isso leva muita gente, né? E o Corpo de Bombeiros sempre está presente nisso, e foi interessante, porque ano passado eu fiz um vídeo. Falei assim, vou fazer um falando da operação. No dia do lançamento da operação, lá no 1º Batalhão, né? E eu fiz o vídeo e falei, ficou bom não. Aí ao longo da operação, fui fazendo mais fazendo algum material, filmava com drone e tal. Comecei a fazer alguma edição e aconteceu, no meio da operação, mais ou menos, nós tivemos aquele incidente com o helicóptero, né? Sim. E naquele incidente... Que nós falamos disso no episódio anterior aqui com o Coronel Alberto. Coronel que é da aviação do bombeiro. A gente comentou esse episódio. E naquele fato ali, o comandante da operação, Tenente Coronel Rodrigues, ele estava na aeronave. E ele baixou, né? Ele teve suas intercorrências lá. Ele machucou, né? Eu assumi a operação, o Coronel Washington, no mesmo dia à noite, me chamou, ele estava lá na operação também, ele me chamou e falou, Lima, tá contigo. E o Major Marra, assumiu o subcomando. Então numa conversa lá, eu falei, Marra, isso é bom para fazer material e tal, vai fazendo aí, eu tô tentando para ver se a gente consegue divulgar alguma coisa. E ele já estava começando o trabalho, né, assim, já fazendo os cursos e tal. Ele foi, e eu fui numa pegada mais devagar. Aí esse ano, mais ou menos em julho, antes de julho, eu já tinha alguns seguidores fazendo material, e o Marra pegou e falou assim, comando, quer fazer? Vou te ajudar a profissionalizar. Então ele foi me passando algumas orientações, a gente acha que sabe fazer, né, até ver quem trabalha de uma forma profissional, igual a gente chegar num estúdio desse aqui e ver como que é feito, todos os bastidores, todo o trabalho que tem para poder montar um material. Então, aí eu vi que se fizer com método, dá certo. Então comecei a fazer devagar. Mas é persistência, né? É persistência. O Marra falou isso na vinda dele aqui. Começa com o que sabe e vai aperfeiçoando. Você mesmo que edita. Eu que edito, eu faço o roteiro, eu faço a gravação, às vezes minha esposa me ajuda, meu filho ajuda, porque aí já tem, o tempo nosso é muito curto durante a semana, eu faço isso finais de semana. No sábado de manhã eu costumo fazer os roteiros, aí a gravação é sábado à tarde ou domingo, uso meu filho, os sobrinhos, usa a família ali. A equipe de produção, né? A equipe de produção, aí eu faço a edição, igual ontem eu fiquei até 1h da manhã fazendo, porque hoje eu não teria tempo, porque vinha para Goiânia, né? Então, já tinha alguns compromissos aqui em Goiânia, foi bom que a gente aproveitou a oportunidade. Então, fiquei até tarde editando, e a gente vê que dá um resultado. Tem recebido muito retorno de muita gente parabenizando, agradecendo. Eu tive um vídeo que destacou bastante, que foi sobre picada de escorpião, que um pai me mandou uma foto de uma criança de 1 ano e 7 meses
escreveu um texto lá assim, falou, ó, se eu tivesse assistido esse vídeo há 1 ano atrás, eu não teria perdido meu filho. Que Então, isso. aí assim, às vezes eu não consegui dar esse resultado em tempo, né, para ele, mas para o futuro sim, né, a gente pode colocar isso. Recebi de uma outra mãe também pedindo para eu fazer um outro vídeo de outro assunto. Falou assim, eu perdi minha filha, mas você pode fazer isso por minha filha? Usa o caso dela, usa foto. Então, vou fazer isso também. Então, a gente sabe que dá para a gente levar essa informação. Eu tenho informação, o senhor, o Júlio nós temos informações que para nós é comum, mas na hora que chega para a população, é o óbvio que a gente precisa passar para eles, que precisa ser dito, né? E a gente consegue levar um pouco. Então, é um trabalho que, assim, é gratificante. Estou achando muito bom. E é bonito o senhor falando dessa forma, porque muitos pais não sabem o que fazer no momento que a criança é picada por um escorpião, no momento que tem uma sucuri na fazenda, na chácara, muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer. Então, quando o senhor começa a divulgar isso na internet, aquela pessoa que está lá na fazenda, lá na chácara, que tem acesso à internet, que segue o CMBO, ele começa a seguir o Major Roberto Lima e pensar o seguinte, agora eu sei o que fazer se aparecer uma sucuri, porque muitas pessoas não sabem que podem chamar o corpo de bombeiros. Muitas pessoas não sabem que o corpo de bombeiros tem toda uma maestria para lidar com essas situações adversas. E escorpião é uma praga, né, chefe? Que dá até na cidade, né? Muitas vezes, assim, por falta de zelo, né, pessoal? Deixar resto de material de construção, de lixo no fundo dos lotes, não é isso? Isso mesmo. Isso causa muito isso também, né, Tosta? E às vezes, assim, é comportamento muito, né? Às vezes a pessoa não dá um combate ali na rede de esgoto, porque acaba que o escorpião ele vai muito se alimentando ali se alimentando ali de filhote de barata, né, alguns insetos. Então, se você cuida disso, assim, de você não deixar caixa de gordura cheia demais, alguns detalhes que a gente faz ali que dão resultado, né? Isso, assim, só um comportamento, lógico, a gente sabe que nós temos cidades igual aqui em Goiânia, às vezes algumas cidades mais antigas que tem tubulação de esgoto mais antiga, que é mais difícil de trabalhar, mas a gente consegue. Por exemplo, colocar uma válvula anti-retorno lá na tubulação de esgoto. Então, algumas coisas a gente consegue fazer, vedar frestas, né? A gente ter esse cuidado. Então, é tipo de informação básica que eu tento levar e tento usar também uma linguagem mais simples. Porque não adianta... Alcançar todas as camadas da sociedade, mundo, né? A linguagem mais simples eu vou atingir todo mundo, né? Não é falar errado, é falar de uma forma clara, uma forma simples, para poder dar resultado, senão não adianta nada. E até interessante o nosso público, o público do CMBO, saber dessa informação. Uma criança até 3 anos de idade, se for picada por escorpião, o risco dela vir a óbito é enorme, não é, Major? Por isso que, sim, a gente tem que orientar. Primeira coisa, é buscar socorro, né? E aliviar sintoma. Tanto que no vídeo eu expliquei lá, você lavar o local com água e sabão, né, para diminuir risco de infecção secundária, até mesmo porque é um animal que pode ter vindo do esgoto também, né? Então tem um risco também de ter uma outra infecção. Aliviar a dor com compressa quente. O pessoal falou assim, não, mas não é água fria para dar vasoconstrição, não. Compressa quente para ela diminuir a dor. Porque nessa hora a gente está pensando nisso, né? E socorro o mais rápido possível, seja levar no hospital, seja ligar para o Corpo de Bombeiros, seja ligar para o SAMU, né? Seja ligar para a polícia, que a gente sabe que tem local que quem vai estar ali na rua mesmo é a própria polícia militar. Então, assim, é buscar o socorro o mais rápido possível. E animal quando pica, assim, é interessante, tô perguntando de maneira leiga até para orientar também, é interessante que se leve o animal também para mostrar de onde veio a picada, para algum tipo de antídoto, alguma coisa assim, não tem nada a ver isso? Olha, Coronel, tem, por exemplo, vamos pegar o caso de escorpiões e aranhas, né? Por exemplo, o escorpião, dependendo, tem alguns escorpiões que você levar lá, o médico vai ver, ele vai dar o tratamento específico, né? Porque tem o soro anti-escorpiônico também. E dependendo do caso, eles vão avaliar e falar, não, esse aqui vai ficar só em observação, e até mesmo porque não é todo lugar que tem o soro anti-escorpiônico. Da mesma forma com algumas aranhas também. Então, acho que é interessante. Hoje, o que nós temos facilidade? Tirar foto, né? Às vezes não necessariamente a gente todo mundo tem uma câmera hoje praticamente nas mãos, que é o celular, então pode tirar a foto e
Você orienta isso, então, que tire foto. Sim, tirar foto é muito melhor do que a pessoa tentar capturar. Porque, às vezes, tentando capturar naquele ímpeto ali, a pessoa pode levar uma picada também. Né? E acontece também, Major, que o território brasileiro, por ter diversos biomas, né, tem muitas espécies de cobras diferentes, né? Às vezes urutu-cruzeiro, às vezes coral, às vezes cascavel. Você entende cobra, hein? Que é um urutu-cruzeiro, cobra coral. Que é isso, hein? Quase um biólogo, né? É um biólogo. Que é isso? Sem BO é cultura. É cultura, biologia, Conhecimentos gerais. Né? Conhecimentos gerais, né? Utilidade pública. Não, mas é isso, né? Cada região tem suas particularidades, né? Por exemplo, quando eu trabalhei em Quirinópolis, a gente tinha muita ocorrência, igual eu falei, de sucuri e jiboia. A gente via muito lá. E não são venenosas, Não são venenosas. Tinha as cobras peçonhentas. Já em Santa Helena, que foi o segundo quartel que eu comandei, fiquei 4 anos e meio em Quirinópolis, 4 anos e meio em Santa Helena e já estou em Mineiros há 2 anos e meio. Sempre ali na região sudoeste, né? Então você é um cidadão do sudoeste goiano. Eu sou cidadão do sudoeste. E morador hoje de Santa Helena de Goiás. Morador de Santa Helena. Hoje eu moro em Santa Helena, sou nascido em Goiânia, né? Eu falei, nasci aqui na Avenida Bernardo Saião, antiga clínica metropolitana. Na Fama. Bairro antigo de Goiânia. Bairro antigo de Goiânia. Meu pai foi criado na Fama, né? Bairro tradicional. Então, estudei no Gonçalves Ledo ali. Ainda tenho contato com... Tem um amigo, ainda até ontem à noite estávamos conversando mesmo sobre a escola lá. E assim, eu fui... Na minha adolescência, eu passei em Acreúna. Então, foi quando começou minha raiz ali, né, na região. Aí, por isso que tem o Tosta, né? Meu sobrenome é Tosta, mas quem me conhece de Acreúna pra frente ali, sabe que o nome é Tosta. O pessoal não conhece Major Lima. Não tem nada disso. Eu sou, hoje assim, sou cidadão santelenense, recebi o título lá. Sou cidadão quirinopolino também, recebi o título lá em 2017. Sou cidadão paranaiguaro, recebi esse ano lá. Paranaiguara. Lá em Paranaiguara, já na divisa com Minas, né, ali perto de São Simão. E na semana passada, e no ano passado, né, em dezembro... Só celebridade aqui no CMBO. Eu recebi o título de cidadão mineirense. Oh. Então, assim, hoje eu sou literalmente cidadão do sudoeste goiano mesmo. Muito bom. E falando em Santa Helena, mandar um abraço aí pro Coronel Bonfim, que é diretor também na Associação dos Oficiais. E hoje é secretário, né, da parte que cuida, auxilia o prefeito de Santa Helena, na Secretaria Municipal lá de Segurança Pública. Forte abraço ao Coronel Bonfim e a todos aí de Santa Helena que acompanham o CMBO. Isso, Coronel Bonfim, ele assim, tem uma história longa também no Sudoeste Goiano, né? Ele serviu lá em Santa Helena, foi comandante, depois foi em Quirinópolis também. Eu, na época que eu estive como comandante em Quirinópolis, ele foi secretário de administração há 2 gestões. Antes. E nessa época nós ficamos muito próximos lá. Ele me ajudou bastante na prefeitura, ficamos amigos e hoje, eventualmente, a gente se encontra lá. E ele não é só um grande profissional, é uma grande pessoa também. Legal. Ei, Bolt, mas além de cobras e escorpiões, né, Lima? Tem também aí um caso... um resgate de uma dentadura? Como é que foi esse resgate aí dessa dentadura aí? Foi um caso que eu relatei, mas não numa unidade que eu estou, né? Foram dos bombeiros lá de Santa Helena até. Tava lá alguns amigos lá na ocorrência. E um senhor chegou lá na unidade, eu relatei, né, isso em vídeo. Um senhor chegou lá na unidade pedindo um apoio que a dentadura dele tinha caído dentro da cisterna. O senhor é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa... Precisava. Né? E assim, tinha obrigação de ir? Acho que não, né? Mas os bombeiros, que eu achei interessante... Nos protocolos, o bombeiro não tá lá, né? Resgate de dentadura. Lá no RAI, a gente não tem como encaixar a ocorrência. Mas a bondade do coração... E assim, a bondade, né? Os meninos sensibilizaram. Eu acho que o principal é isso, né? A gente não pode perder a nossa capacidade de se colocar no local no lugar do próximo, né? E os meninos foram lá, essa atitude, desceram lá 15 metros e pegaram a dentadura. E acharam ainda a dentadura. Acharam ela e entregaram para ele. Então, acho que foi muito bonito, assim. Acharam a dentadura. É engraçado, mas foi uma atitude muito benéfica, muito de coração bom. Né? É diferente, né, Bolt? É uma ocorrência diferente, mas o que mais demonstra aquilo que a gente sabe que os bombeiros, né, goianos, os bombeiros militares do Brasil fazem.
que é não medir esforço para ajudar as pessoas. Então, assim, parece uma coisa pequena para muita gente, uma dentadura, mas para aquele senhor ali é algo que importante para ele. Talvez ele não teria ali a condição financeira, né, chefe? o momento, né? Parabéns, é isso mesmo. Não, e no final... A gente brinca aqui, mas as pequenas coisas é que fazem a diferença. E a gente vê que no final, lá nos vídeos que o pessoal passou, né, para poder estar trabalhando lá, ele emociona, ele abraça os bombeiros emocionado e agradece. Bonito, então, legal. assim, o bombeiro saiu lá e fez o trabalho dele, assim, algo além do que ele poderia fazer. Porque não é só a gente entregar o que a gente pode fazer, a gente tem capacidade de fazer. Algo a mais, né? Quem que ele ia conversar para poder fazer isso? Quem que tem uma escada de 15 metros para colocar lá? Quem ia ter a coragem, a bravura para descer? Quem ia colocar um tripé para descer lá na cisterna, né? Então, os meninos tiveram e realmente é uma atitude louvável, né? Nossa, heróica. O Tosta, o Roberto Lima, né? Que eu comecei chamando ele de Tosta. Como que a gente aproximou mais, né? Ele é escritor, cara. Escritor? Escritor. Bacana. Ele me presenteou com um livro. E aí eu estava indo para Caldas Novas justamente para uma inauguração de uma melhoria nas instalações do 9º Batalhão Bombeiro Militar lá em Caldas. E eu peguei aquele livro e li ele. Cara, um livro muito bacana. Eu li ele na ida e na vinda para Caldas Novas. O livro chama 97% de aprovação. E aí, como a gente tem um trabalho lá na associação de incentivar com que os nossos associados escrevam, publiquem, né? Na hora eu mandei uma mensagem pro Tosta, né? Pro Roberto Lima. Falei, cara, seu livro é muito bacana e a associação quer te ajudar a fazer essa mensagem chegar no maior número de pessoas e bombeiros possível. Que legal, filho. E aí a gente conversou tal, e dali nós conseguimos depois vir uma segunda edição, né? Segunda edição, isso. Com alguns ajustes. E nós distribuímos para todos os cadetes, alunos da academia, do estado, para conhecer o trabalho. Fala um pouquinho desse livro aí, cara, essa ideia sua. Bacana, chefe. Primeiro, eu tenho que... Já agradeci várias vezes, né? E aqui eu posso agradecer publicamente mais uma vez pelo apoio, porque é difícil, né? Eu acho que a gente... Até naquele café literário que nós tivemos lá no segundo café, lá na SOF, eu fiz questão de falar. Depois que a gente escreve, que vai tentar lançar um livro, editar, a gente vê que parece que o mais fácil que teve foi escrever, né? Uhum. Então, foi uma ideia assim, que eu tive de escrever um texto quando saiu uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte em 2023. Então, eu fiz um texto, pensando em uma linha de raciocínio, falei assim, foi até no sentido assim, de postar algo e tal, eu gostei, né? Eu falei, você conseguiu uma aprovação de 97%? 95% com a margem de erro de 2% para cima ou para baixo, né? Essa margem de erro. Falei assim, isso não é fácil. Não. A gente conseguir isso e até então sempre tinha algumas pesquisas que estava alto. Falei, vou escrever. Comecei a escrever, aí depois eu fui prolongando o texto. Eu já vi, falei assim, esse início que eu fiz não está dentro da realidade, não. Então comecei a escrever, colocando outros aspectos também. E no final das contas, assim, na hora que eu vi, tinha 40 páginas. Claro, o que faz 40 dá para a gente aumentar, né? Então comecei a aumentar, depois no final coloquei assim, o que a pessoa pode usar desse conhecimento dos bombeiros para o seu crescimento pessoal também. E tive a satisfação de conseguir editar por editora independente, com recursos próprios, né? Acabei que a gente gasta um pouco para isso. E tive a satisfação, né, de ter mais um filho, né? Então eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Maria Luísa, tenho o Luca e tenho esse... 97%. O 97% também. E depois, com o apoio da SOF, né, o senhor viu lá, sensibilizou e falou, vamos fazer a segunda edição. Aí com o apoio do professor Jean Jardim ali, ele tem um carinho muito grande, um amor, né, pelo conhecimento, pela cultura. Então isso aí foi, para mim, assim, foi muito mais fácil fazer agora, depois de pronto. Entregar para ele, eu só fiz a revisão e falou, o resto é comigo. E o senhor viu que o Coronel Cardoso ele tem uma habilidade, uma característica de impulsionar boas ideias, né? De impulsionar heróis, de impulsionar boas ações. Visão, né? É um visionário. É visionário. Somos só um instrumento. Na verdade, uma academia, são membros. O Coronel Bonfim também faz parte. Sim.
dando um spoiler aí, mas nós vamos convidar você também para fazer parte da nossa academia. Nossa, né? eu tenho que E a fazer academia, não, a academia é isso, cara, é a gente incentivar pessoas. Eu li o livro, gostei, juntei, falei, pessoal, vamos ajudar. Fizemos e em 2025 foram 5 livros, 5 escritores diferentes que nós, da academia, impulsionamos a estar entregando. E eu sou favorável que o conhecimento ele tem que ser disseminado, né, Bolt? Aí nós entregamos para os cadetes, para os alunos do curso de habilitação de oficiais, todo comandante oficial que me visita onde eu vou, eu levo o livro. Inclusive o seu livro também esteve conosco num encontro de academias nacional de militares do Brasil que teve em Fortaleza, no mês de novembro. E nós levamos seu livro para Fortaleza também, tá no mundo. Obrigado. Né? Até Fortaleza, hein? Muito bom, obrigado. É? Não, eu fico muito satisfeito, assim. Eu já sempre gostei de escrever, né? Tanto que eu tenho um livro que eu comecei em 2000 durante a pandemia, em 2000 para 2020 para 2021, que conta uma história que meu avô me contava de um antepassado nosso, e eu parei isso, que era um antepassado nosso. Começou perguntando assim, vô, tem parente militar? Aí ele falou assim, tem um meio antigo. E ele foi contar. Seu avô. Meu avô. Que era o Zé Inocêncio da Costa Lima, lá em Jataí. Jataí. Minha raiz pro lado da minha mãe, né, que já não tem mais ela, tem meu pai, né. Mas... Aproveitar e mandar um abraço aí para Tenente Coronel Selma, da minha turma, secretária de segurança lá em Jataí. Abraça ela e todos os companheiros de Jataí. Então meu avô me contou essa história desse parente que foi para a Guerra do Paraguai. Ó. Só que eu não acho mais nada. Minha avó até não escreveu. Não tem nada escrito, né? Não achei nada. Minha avó até sugeriu eu ir no cartório de Serranópolis. Eu vi um estudo, chefe, pela UFG, que Goiás cedeu 4.000 militares para a Guerra do Paraguai. Goiás foi o estado que mais cedeu civis, né, para os primeiros voluntários da pátria, foi o estado de Goiás. Isso eu consegui levantar. Então, assim, eu escrevo tentando fazer um romance histórico disso, né, para contar essa história, só que tá faltando embasamento histórico para isso, né? Vai acabar às vezes virando só a memória do meu avô e eu consegui colocar no papel. Dá um pulo lá em Serranópolis lá e busca tá lá na região também, né? Tá perto, né? Foi até sugestão da minha avó. Mas eu acho mesmo. Que você não gosta só de escrever, não. Parece ser chegado numa rapadura. O que é isso aqui? Olha aqui, vai falar que é o senhor que faz também. Não, você também é. Isso aqui é o seguinte. Doceiro? Eu tinha que trazer o presente, né, aqui para os senhores. E eu já estava na estrada, falei, o que eu vou fazer? Eu parei num restaurante aí no caminho, que eu sei que meu pai fornece. Então isso aqui é vendido Seu pai produz? Pelo maior... Ele compra lá em Pirenópolis. Ela já vem com a embalagem. Pirenópolis. Meu pai mora em Quirinópolis. Sim, que é no sudoeste. Quirinópolis é aqui no centro do estado. Uma vez por semana ele vai em Pirenópolis e busca 1 tonelada de rapadura. Que é eu isso falo, aí? meu pai é o maior vendedor do mundo. Ele busca lá a tonelada. Ele busca 1 tonelada traz e vai vendendo. Quirinópolis. Ela já vem assim, sacada? Já vem embalado, vem pronto. Aí ele revende. Aí ele vai revender. Então ele vende 1 tonelada de rapadura por semana. Meu pai tem 73 anos e tá aí mais de 50, mais de 50 anos de venda na ativa e fazendo projeto. Rapaz, aí eu gengibre, ST. A sua é de quê, moça branca. Não, toma essa aqui, me dá esse aqui de isso aqui é melhor. E essa aí... Depois eu te dou um pedaço da minha, Bolt. E o ST de Sérgio Tosta. É do Tosta original, do Tostão velho. Obrigado. Seu Sérgio. Um abraço aí pro seu Sérgio Tosta, que mora o senhor conheceu ele, o senhor deu a cobertura pra ele uma vez lá na Sof, eu já tava lá no quiosque. Na cama até tarde lá. Tá vendo? Mas a gente... Vai fazendo bem, nem lembra. É em Quirinópolis que ele tá? Ele mora em Quirinópolis. Quirinópolis, Santa Helena é próximo, né? 80 quilômetros. Pertinho. Ele também é cidadão do Sudoeste, né? Ali é cachorro, parece cachorro do pé queimado, ele anda pra todo lado. Cachorro do pé queimado. Ele anda muito mesmo, meu pai. Ô Tosta, cara, e assim, o que te levou a ser bombeiro? Bom, eu quando eu tinha... Isso aí depois de alguns anos a gente vai começar a relembrar algumas coisas e ver que influenciou, né? Quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu fui de um passeio, uma época que eu estudei no Colégio Santo Agostinho. Aqui em Goiânia. Em Goiânia, ali perto do 1º Batalhão, ali perto do Mutirama. Nós fomos num passeio
para conhecer o quartel do Corpo de Bombeiros ali, recém-emancipado, né, Da PM. da Polícia Militar. E eu lembro de chegar lá e ver aquilo ali, bombeiro, eles fizeram tirolesa, fazendo rapel, fiz uma demonstração, né, para as crianças ali. E eu lembro que aquilo me marcou, que eu lembro até hoje, assim, de olhar a torre. E aquilo ficou, né, na cabeça. Aí acaba que, aí depois eu sou farmacêutico, né, fiz faculdade de farmácia. Formado em farmácia. Sou da primeira turma de farmácia da Universidade Estadual de Goiás, lá em Anápolis. E fiquei muito tempo na parte de pesquisa, trabalhando dentro da indústria, pesquisa e desenvolvimento. Então pro concurso foi fácil, porque o senhor era bom em química e física. Então eu já ficava. Pois é, e quase que eu zero em química, hein? Eu fui na arrogância de 4 questões, só acertei uma. Falei, porque, não, tipo assim, eu não vou. Como eu entendo, eu não vou estudar. Mais ou menos isso. Foi isso mesmo, quase que eu fiquei de fora por conta da soberba. Gente. Então, aí assim, eu queria fazer algum concurso na área de segurança pública. Então, naquele concurso de 2010. Eu fiz oficial do Corpo de Bombeiros, praça do Corpo de Bombeiros e praça da Polícia Militar. Inclusive, da Polícia Militar eu fiz lá para a regional de Jataí, na época. E passou também? Passei, só que eu não concluí porque eu já tinha tinha dado andamento, né? Aí eu foquei no do Corpo de Bombeiros. E assim, o máximo que eu sabia de militarismo era de ver o Tropa de Elite. Não sabia nada. Ótimo, hein? Mas você entrou em que ano? Eu entrei em 2010. 2010. Então, assim, eu não tinha noção de nada, tanto que eu perguntei qual que é a diferença do concurso, né? Tinha lá concurso para praça e para cadete. Aí um colega contemporâneo de faculdade, que é bombeiro, Sargento Einstein. Einstein? André Einstein. Ele trabalha em Nerópolis, ali na região. Aí ele pegou e falou assim, não, faz o de... Até já contei essa história. Ele falou assim, faz o de oficial, que oficial não trabalha não, só fica na sombra. Ele falou e riu, né? Aí eu achei que era verdade. Vou fazer. E a diferença era R$300. Não dava nem R$300, dava... O salário? O salário lá no... Eu falei, eu vou fazer isso aí. Acho que é... Aí eu fiz os dois, né? Eu falei, não, eu tenho obrigação de fazer. E fiz... Na época eu estava morando em Anápolis. Fiz para... Da faculdade? Eu já tinha formado, né? Já trabalhava... Na época eu trabalhava no Neoquímica. Então, trabalhava lá na parte de pesquisa também e fiz para Pirinópolis. Falei, se for para Pirinópolis, não precisa nem mudar. Fico morando, tira a escala e tal. Eu achava que eu não fosse passar para cadete, né? Então, fui estudando. Cheguei a estudar 17 horas num dia. Assim, dediquei ali boa parte daquela época ali para estudo e acabou que deu certo, assim. E o objetivo, acho que é o que a gente estava falando, né, Júlio? Eu acho que, no final das contas, a gente vê que é servir. Às vezes a gente tem uma necessidade de servir, a gente não sabe como. Aí depois que você começa, dentro do direcionamento que a gente dá na nossa teia de escolhas, né, ao longo da vida, a gente vê que isso vai influenciando para a gente chegar onde está hoje, a fazer um trabalho, igual os senhores estão aqui fazendo um trabalho diferente. Poderia estar muito bem de folga, o senhor não precisava estar em associação, você podia estar na sua folga ali. E está aqui a gente entregando mais, está servindo, levando informação. Então, acho que o final das contas era esse, era servir de alguma forma. E hoje eu já não me sinto, porque a gente que é bombeiro, quem é policial, a gente não deixa de ser, né, quando está de folga. Então, já não me vejo fazendo outra coisa. Gostava de quando eu trabalhava na indústria, tem bons amigos na indústria, a parte de pesquisa é incrível, assim, é muito bom, é muito conhecimento, muita tecnologia, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? É isso aqui. Você chegou a trabalhar na parte após formado de farmácia, de pesquisa numa empresa em Anápolis. Dentro de indústria farmacêutica mesmo, pesquisa e desenvolvimento. CFO já foi em Goiânia? 2 anos? Foi em Goiânia, 2 anos. 2 anos, né? Nossa período integral, né? A nossa foi a primeira turma de 2 anos. E você formou aspirante, foi para onde? Aí, durante o aspirantado, nós rodamos aqui na região metropolitana. Então, fui para Trindade. Aí eu trabalhei até na época, era Major Emerson, né, que é nosso chefe de Estado-Maior. Abraço aí pro Coronel Emerson, 03 do Corpo de Bombeiro, camarada diferenciado. Que não por acaso ele escreveu o prefácio, né, do livro, 97%. Da 2ª edição. Então, fiquei lá depois 1º Batalhão, 2º Batalhão e o Batalhão de Aparecida. Aí, quando foi distribuir nós pelo interior, eu já fui para Santa Helena, porque a minha esposa é de Santa Helena, né? Isso porque você viu aí, né, Bolt? Tem um romantismo aí, então. Anápolis, não tinha nada a ver com o Sudoeste. Nada. Foi pra lá e nunca mais voltou da região. Não, e assim, foi pelo amor à esposa. Não, mas ela sempre companheira, assim, desde quando... Bom. Desde
de paisano, né? Sim. Nós já estamos juntos aí desde 2020, 2006, né? Vamos fazer 20 anos juntos agora no próximo ano, e ela é muito companheira, né? Então, ela sempre abriu mão de muita coisa por mim. Então, Tá certíssimo, foi a hora de eu Major, falar assim, tá não, vamos para certíssimo. perto da família dela. Eu acho que você fez uma boa escolha, né? Sim. Acho que você tá numa região, pô, muito boa E a pra cidade se viver. é uma cidade muito boa. Não tem, às vezes a gente não tem tantos recursos quanto gostaria, mas a gente tem uma qualidade de vida. Tanto que eu chego aqui em Goiânia, às vezes tem missão aqui, eu guardo a viatura no comando e chamo o Uber, nem dirigir. Depois que a gente vai para o interior, eu tava falando com o Uber agora, eu falei assim, eu sou roceiro hoje, dou conta mais de dirigir em Goiânia não. Então, se eu tô sozinho aqui, guardo a viatura, ou então, geralmente eu fico lá na pousada dos oficiais, né, na SOF, às vezes eu toco Bem direto para lá, hein? bem Deixa o localizado, carro. guardo a viatura lá e vou rodar de Uber. O mais importante, o senhor tá no sudoeste goiano, é que o senhor tá honrando a mulher do senhor, a patroa. A patroa família, tá feliz, né, chefe? Tô perto da minha sogra, gosto mais da minha sogra. Então, é o melhor lugar. Então, assim, a família da minha esposa é todo mundo de lá, né? Ela tem um tio que mora fora de Santa Helena, que mora em Mineiros. Trabalha na prefeitura até. Então, a família dela é todo mundo de lá. Então, hoje eu tenho meu irmão mais novo, mora em Anápolis, com a esposa e meu sobrinho. Meu pai mora em Quirinópolis com a companheira dele. Minha mãe falecida, né? Eu falei. E meu irmão mais velho mora em Jataí, com a minha cunhada e a filha. Né? E meu sobrinho, que é o filho dele, é médico e mora no Rio Grande do Sul. Então, a nossa família, assim, maior parte é o sudoeste goiano, né? Então, Sim. por isso que Bom, tô lá muito sempre. bom. E atuando assim, nessa região, você sempre ficou ali, né? Na linha de frente, como comandante e tal. Acho que uma coisa que eu e o Bolt sempre pergunta, alguma ocorrência assim que te marcou, que você participou e que ficou na sua cabeça assim Que chamou durante a esse atenção, período, né? né, Que chamou a chefe? atenção, que você quer compartilhar aqui com o pessoal do CMBO? A gente tem várias, né? Que a gente vê que marcam. Esses dias eu estava conversando, não lembro onde que eu toquei nesse assunto, assim. Primeiro o óbito que a gente vai, né? Então, quando eu era cadete ainda, eu lembro era um senhor, entrou lá como parada, nós chegamos, já não tinha o que fazer, e eu naquele ímpeto, né, falando para a guarnição, falei, não, vamos lá. Aí o pessoal falou, chefe, já não tem. Realmente, estava em rigidez cadavérica, isso marca. Teve uma outra ocorrência que eu fui, que marcou bastante também, na Perimetral Norte, próximo ali do Trembão, lá em cima, lá, né? Um casal, na época minha filha nasceu, já estava no CFO, né? Eu estava com 6 meses de CFO. Um casal com uma criancinha pouco maior que a minha. Eu lembro até que eles estavam no Monza, um Monza Tubarão, verde escuro. Bateram num poste no domingo à tarde, a menininha sem cinto, em pé no banco de trás, ela morreu no painel. Eu fui como auxiliar oficial de área. Nós chegamos lá, tinha guarnição chorando, a gente não entendeu. Na hora que chegou, aí foi ver, aquilo marcou muito também, né? A gente vê que, assim, era policial, tinha um pessoal do SAMU, tinha bombeiro, e todo mundo impactado de ver a cena. O pai e a mãe abraçados, sentados no meio-fio, e a filha morta no painel do carro lá. Então, aquilo ali, assim, marcou muito, e acaba que isso aumenta nosso compromisso, né? De tentar levar sempre o melhor, tentar levar informação, porque isso acaba que é uma prevenção que falhou, né? O acidente, ele ocorre quando falha a prevenção. O conhecimento, ele evita acidentes, né, chefe? Sim. Conhecimento, a gente consegue adiantar, né, essas informações para evitar isso. Mas, porém, depois tem várias insucessos. Uma que eu sempre me lembro, lá em Trindade, com até então Major Emerson, estava ele, uma guarnição, serviço, pessoal excepcional de Trindade na época, e como aspirante também, eu era aspirante, estava o aspirante Sancler, aspirante Sairo, né, que são majores da minha turma. Um rapaz, no dia do aniversário dele, de 19 anos, ele estava trabalhando numa perfuração para fazer aquelas torres de transmissão de energia elétrica, e a torre, a parte da base dela, ela estava no nível de um córrego, e teve um desabamento, e ele ficou com lama até no peito, a mais de 5 metros.
Nós ficamos mais de 3 horas tirando lama e descendo de cabeça para baixo, tirando lama com balde para tirar esse rapaz lá. De cabeça para baixo. Cabeça para baixo. E assim, a gente entrando lá e eu não lembro se foi eu ou os meninos que falou pro então Major Emerson, falou assim, não, e hoje é aniversário dele. Ele falou assim, não, a gente tem que tirar esse cara daí, vai ficar aí não. E a gente conseguiu, tem vídeo no YouTube, assim, eu sempre, às vezes, a gente tá desmotivado, vai lá e dá uma olhada, né? E assim, e ao longo da carreira, vários casos, assim, quando eu estive ali na região de Santa Helena, ali a BR-452, que é de Rio Verde a Itumbiara, ela tem muita ocorrência grave, né, muita ocorrência com preso nas ferragens, que eu participei de bastante. Em Mineiros acontece muito também. E ali na região, sempre que a gente conseguia, num preso ferragem, você conseguir tirar alguém, aquilo é muito satisfatório, né? Você poder ver que fez a diferença, né? Mineiros até a gente estava conversando, desculpa interromper, mas o absurdo que é, né? A gente fica aí a nossa crítica ao poder público em permitir que até hoje aquela rodovia entre Jataí e Mineiros, estavam falando até Rondonópolis, sejam pistas simples. Então a gente pede aí às autoridades, aos representantes políticos do Oeste Goiano, que mudem essa realidade, porque é muito comum a gente estar vendo pessoas perderem a vida por essa questão de pistas simples em um trecho de grande concentração de veículos, e muitas vezes os nossos parlamentares aí ficam perdendo tempo com coisa pequena e as pessoas estão morrendo, então vamos tomar uma atitude. É uma rodovia federal, né, a BR-364, então nossos bombeiros, assim, é praticamente toda semana a gente tem alguma ocorrência mais grave lá. E ali, como a gente estava falando antes aqui, ela fica pista simples, de Jataí até Rondonópolis. É Mato Grosso já. Né? É uma das principais rotas de escoamento de safra de grãos do Brasil, essa rodovia. E você estrangula o trânsito todo de caminhões em 400 quilômetros. É um trecho longo, né? Então, você já presenciou diversas vezes, inúmeros acidentes com vítima fatal. Então, e é interessante, igual o Coronel Cardoso aí tá de parabéns por trazer esse alerta para quem de direito pode fazer algo, né? Que são as autoridades. É interessante demais, Coronel Cardoso, falar isso, porque o senhor, como Corpo de Bombeiros, como faz parte de segurança pública, o senhor sabe o local que precisa ali de uma mudança, né, naquela via. O Coronel Cardoso, como policial militar, ele por conhecer o estado de Goiás e trabalhar em diversos locais, ele sabe de forma prática de locais que precisa da intervenção do poder público, né? E é interessante a gente levar isso pro público e levar isso para as autoridades, porque isso, fazer uma rodovia de pista dupla ali, salva vidas. Sim. Salva vidas. E assim, a gente saber identificar isso, né, e antecipar é fundamental. Eu trabalhei, vou falar cidade não, né? Mas é uma cidade, um quartel que eu trabalhei aí, que uma GO atravessa ele, inclusive a unidade era bem as margens. A margem, né, que ela vira uma avenida, né? Tinha muito acidente nessa avenida, ela era cheia de retornos, né? Eu fiz um ofício, mandei para a GETOP na época, né, através da nossa cadeia de comando, pedindo para poder fechar os retornos. Diminuir os retornos. E deixar só as rotatórias. A GETOP, depois de, eu acredito, 1 ano e pouco, fez tudo. E nesse meio tempo, teve um óbito em um desses retornos. E assim, a gente estava cansado de ver acidente, inclusive na esquina do quartel, né? Nós demos entrada e depois um senhor vereador, que já não é vereador mais, falou assim, não, eu queria que você fosse lá na Câmara para explicar esse pedido que vocês fizeram, desse absurdo tá fechando a avenida aqui. Falei assim, não, eu vou. Inclusive, eu dou até o caminho legal se o senhor quiser pedir para voltar os retornos. Só que aí eu fui lá, né? Aí falei na plenária, expliquei por quê, falei estatística, falei assim, nós pedimos por conta de tantos óbitos que nós tivemos, tantos acidentes, e se algum dos senhores quiser entrar com pedido para voltar esses retornos como era antes, lembra que às vezes o senhor pode estar carregar um sangue depois na caneta. Aí acabou, ninguém quis mexer não. Então, se a gente trabalhar com embasamento técnico,
a gente vai estar resguardado sempre. É até uma coisa que o coronel fala muito. O pessoal gosta de dar palpite em segurança pública, mas não vive aquilo na realidade. Isso. Né? Então o senhor vive aquilo na realidade, o coronel vive aquilo na realidade. Então o senhor fala que o senhor tem certeza. O senhor tá vendo morte, tá vendo óbito. Então o senhor tá falando porque o senhor vive na prática, né, chefe? O senhor fala muito sobre isso. Cara, a gente... o Corpo de Bombeiros é especialista dentro da sua área de defesa civil, de salvamento. E uma coisa que tem que se entender é que a prevenção ela é mais barata do que a reação. Sim. Então, essas ações que nós estamos aqui falando são preventivas, Bolt. São situações que visam com que não aconteça uma tragédia. E muitas vezes, infelizmente, nós temos representantes políticos, eu não estou falando aqui nomes, nada disso, mas que não têm conhecimento e, por medidas meramente populistas, mais abertamente falando, querendo aparecer, interferem em situações que são técnicas. Então, acho que quando houver essa dúvida, o correto seria o representante do legislativo, como nesse caso, procurar o comandante do bombeiro local e entender o porquê do pedido. E tá do lado do bombeiro numa situação dessa que está visando ali preservar vidas. E principalmente da população. Né? Da população, que muitas vezes também, por desconhecimento, não entende algumas medidas que são necessárias. Às vezes o cara fica, eu vou ter que andar mais 300, 500 metros para fazer o retorno. Naquele momento ele pode achar ruim. E o que é isso? O que é isso em relação a uma vida, Bolt? Não é verdade? Então, assim, é isso que a gente tem que ter essa reflexão, né, Bolt? Sim, sim. A vida é muito mais importante, igual, por exemplo, o que é fazer uma pista dupla? A pista dupla é caro, é milhões. Não, e nós estamos falando de coisas que todo mundo sabe há anos. É vida, né? Eu te falo, a vida é mais importante. Tem um meio primo meu que veio do Tocantins fazer faculdade de medicina em Mineiros. E ele nunca tinha ido em Mineiros. Ele chegou aqui em Araguaína, de Araguaína. Chegou aqui em Goiânia, eu levei ele de carro, já era pista simples. Ele já formou, já voltou pro Tocantins, já tá trabalhando e a pista continua simples. Continua, né? Aí o governo público pode gastar, vamos supor, 30 milhões com a pista, mas 30 milhões que vai salvar quantas vidas? Não gasta, investimento. Qual que é o preço? Qual que é o preço de uma vida, né? Não qual tem, é o preço da vida? Qual é o preço da vida? Lá tem as terceiras faixas, né? Ajuda mas são pontuais bastante. Para ultrapassagens, esse tipo de coisa. Mas, senhor, semana passada eu bati meu recorde fazendo um deslocamento de Jataí até Mineiros. Eu fiz 1h50. 100 quilômetros. 100 quilômetros? 100 quilômetros. Eu já tinha feito 1h40, 1h30. Isso eu já tinha feito. Fiz 1h50. 100 quilômetros. Caminhão indo e voltando. E assim, eu acostumei com a pista. Eu sei os pontos mais críticos dela, os locais mais perigosos. Eu não enfrento ela. Então, se alguém quiser se aventurar, ir mais rápido, eu dou passagem, deixo a pessoa ir. Mas assim, você pegar até financeiramente, você pegar para o escoamento de safra, a gente está atrapalhando, né? Então, tem muita coisa a se cuidar mesmo. E sobre um outro assunto, Major Roberto Lima Tosta, sobre outro assunto, queria perguntar ao senhor, eu participei da operação do Rio Araguaia, só que pela Polícia Militar, logicamente, né? Eu fui naquela operação do Rio Araguaia, nas férias, onde que para os bombeiros é a operação férias, né? Difere algumas coisas no serviço, né? No caso, eu trabalhando ali, eu vi um show que teve ali na cidade de Aruanã e que deu milhares de pessoas, e lotou, assim, demais da conta. E eu queria fazer a pergunta para o senhor, eu como policial, assim, vi que realmente são muitas vidas ali que temos que proteger, temos que cuidar. E o senhor como corpo de bombeiros, a minha dúvida nessa última operação que teve aí de férias, teve óbitos em afogamento no Rio Araguaia? Fala sobre isso para nós, chefe. Não, a Operação Férias, ela já tem alguns anos que onde está onde foi demarcada as áreas de banhistas pelo Corpo de Bombeiros, não acontece nenhuma tragédia. Sim, onde o Corpo de Bombeiros delimita, né? Isso. Perfeito. Só que, infelizmente, assim, o Araguaia é um dos maiores rios do Brasil. Sim. Né? Então, a gente não consegue estar... Deságua no Rio Tocantins. E ele o trecho dele dentro do estado de Goiás é muito extenso também. Então, ele nasce lá em Mineiros, né, por sinal. Uma das nascentes... Parque das Emas, né? Não, muita gente acha. O que acontece? Eu achava que era lá.
o Parque Nacional das Emas, ele está numa região muito alta e ele tem a rodovia que fica entre o parque e a divisa com Mato Grosso. Do lado de cá da rodovia, o Parque Nacional das Emas, toda a bacia que sai dali vai para a bacia Paranaíba. Então ele é muito próximo ali. A gente fala... eu pensava igual o é um Coronel, divisor, eu pensava não, que do nasceu parque- lá. Do parque desce para cá. do Desce outro pro lado, Rio Paranaíba. Paranaíba, né? Então cai ele... Legal. vira o Jacuba, o Formoso, Corrente cai no Aporé, cai aí tem o Rio Verdinho. Já a região né? ali divisa Mato Grosso Sul. Isso, vai mais sentido. Lá de Caçu. Vai para Né? aquela direção, a água que sai do Parque Nacional das Emas segue naquele sentido ali. Itinerário Rio Paraguai. né? Isso. Vai virar o Paranazão, né? Já o Araguaia... E do outro lado da rodovia, o que nasce lá já desce pro lado do Araguaia. Que é aí também no município de Mineiros. Tem nascente, Santa Rita. são várias nascentes, né? Ah, Aí cada um puxa pro seu lado, né? Mas a gente puxa para Mineiros, né? Aham. Mineiros tem nascente também, uma das principais, tem uma família já de produtores lá que está dentro da área deles, eles preservam bastante a nascente do Araguaia lá. Então ela sai dali da região de Mineiros, tem algumas nascentes que vêm do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul, porque ali está a tríplice divisa, né? uhum. Só que o Araguaia é nosso, né? Sim. Sai de casa. Mas você estava falando que nessa operação, como o Júlio perguntou aí, onde tem áreas, não há óbito. Não. Como funciona esse planejamento? Bom, aí? é feito... Os bombeiros fazem já um levantamento na época. Porque o Araguaia ele muda bastante, né? Muda praia, muda o banco de areia, De depende do acordo ano. com o ano, né? De acordo com o ano. Então os bombeiros, quando chegam ali, eles já identificam. Falam, não, aqui é praia tal igual Aruanã. É a praia do Cavalo 1, Cavalo 2. Ela muda de lugar. Às vezes a praia ela vira uma ilha, igual aconteceu no ano passado. Esse ano eu não fui lá, eu não lembro como foi. Então o pessoal já chega, avalia... Falou cavalo? Esse ano não virou ilha, não. Não virou não, né? Não. Então cada ano ela forma de um jeito. Então o pessoal já chega, primeira coisa, chegou lá e já então, vai o uns trabalho dias antes. começa... Na verdade, o comandante da operação é Já escolhido começou. um ano antes. ano Eles já antes. estão planejando. Isso, o comandante da operação do ano que vem... Ele estagia no ano anterior. Isso, ele já... O militar é um bicho organizado, né? No ano anterior ele já está lá estagiando, é isso? Isso, Bacana. então, o comandante da operação 2026, Tenente Coronel Vinícius, ele já estava lá, O ano passado. ele já participou lá, ele já viu como funciona, já todas as diretrizes, alinha parte de recursos com os comandantes, todo mundo que ajuda, né? Todos os quartéis ajudam, já vai alinhando, fechou uma, E bem já antes começa falar a ver outra. como é que tá o rio, né? Isso, aí quando o rio começa a baixar, né, quando acaba ali, mais ou menos lá para maio, junho, já começa a ter uma ideia da formação das praias. Então tem alguns locais que a praia não muda tanto. Você pega a Baliza, que a gente já está atendendo há 2 anos, lá a praia Lá forma... também tem um ponto do bombeiro. Já começou em 2023, então 23, Do 24, outro lado é 25. Torixorel, como é que do é? outro lado é Torixorel. Araguainha? Não, Araguainha não. Torixorel Não, não é baliza, não? Eu não lembro, é no Mato Grosso. Não, eu tô falando, eu falei errado, não é Baliza não, ali em Registro do Araguaia, Registro, Baliza não, Registro, que é município de Montes Claros, de Goiás. Então, ali já tem, ali a praia forma do lado de Goiás, do lado do Mato Grosso já não tem praia, mas tem balsa, então tem muito movimento do Mato Grosso para lá. Então o pessoal já, tanto que ano passado o pessoal ficou do outro lado. Interessante. E o Corpo de Bombeiro do Mato Grosso também atua Tem na algumas região regiões de maneira conjunta? Tem algumas regiões que eles atuam também, igual lá em Barra do Garças. Barra do Garças tem a maior parte das praias É do lado de cá. do lado de cá, Garças. mas eles têm a estrutura deles também, né? Então, acaba que um sempre ajudando o outro. A gente, assim, identifica esses pontos, né? E tem um problema, igual você falou do show. Não sei, foi ano passado que você foi? Foi. Foi show do Leonardo? Não, foi esse ano, foi Bruno e tá. Marrone. Ano passado, o Esse show do ano eu Leonardo, trabalhei lá. eles estimaram mais de 70 mil pessoas Mais ali. de 70, né? Tanto que nós, quando começou o movimento, nós estávamos com 3 URs, contando com a unidade de resgate também da cidade. Muita gente. Nós tiramos uma, falou assim,
tira do movimento. Porque se tivesse que sair para alguma ocorrência, não sairia, sairia. não tem como. Não tinha como. O trânsito travou. A minha viatura lá ficou fechada. O trânsito travou até forte. próximo do aeroporto. Foi uma loucura aquilo ali. Então, e a gente tem que estar preparado para isso. Eu precisei ir para o posto de comando, foi até na véspera do acidente com a aeronave. O capitão Milson ia fazer umas imagens de drone, ele fez a imagem para poder fazer a contagem por metro quadrado, né, das pessoas lá. Ele foi e eu fui... Estimativa de público. Estimativa de público. E não deu para eu chegar, eu tive que dar a volta a pé em umas 3 quadras para poder chegar lá, o tanto de gente que tinha. E aí, se acontece alguma coisa, a gente tem que estar preparado. Então, coloca dupla de socorrista andando ali, né, os Cosme e Damião, né, fazendo aquele suporte ali, e a gente sabe que às vezes, assim, pode acontecer alguma coisa. Tem que estar sempre pronto, né. Na Araguaia, né, para principiante, não, eu vi que, assim, as equipes que vão lá, a gente deixa até a liberdade para os comandantes de postos, cada um montar a sua equipe, porque tem que confiar mesmo, o pessoal tem que ter experiência, tem que saber identificar os riscos, tem que saber que na hora do show tem que estar preparado também, e quando a gente tá ali, o bombeiro é tudo, a gente não tem um socorro, falar, vou pedir para quem? Não tem um outro batalhão, não tem outra força. São os bombeiros que estão lá, né? Então tem que estar preparado. Às vezes a polícia militar, né? Um ajuda o outro ali, e a gente sempre tá junto, né? Mas assim, voltando no gancho, e a ocorrência no parque lá em Mineiros, no parque das Emas, né? Nacional das Emas. A gente estava conversando anteriormente, tinha muitas questões lá de queimadas, esse tipo de coisa. Tem ocorrências lá de pessoas, às vezes, que se perdem, sei lá, tem alguma coisa que você... Hoje o parque, assim, a visitação, ela só é permitida com os guias credenciados. Só acompanhado. Então, não tem mais visitação. Eu não sabia. Então, é uma visitação guiada. É só com guia. Isso já ajuda a gente demais, né, para não ter risco de desaparecimento. E, quanto aos incêndios, o último incêndio grande que teve lá foi em 2022. O que hoje o parque trabalha com a brigada, né? O ICMBio, o Prévio Fogo, eles têm a brigada federal lá que trabalha, pessoal temporário, que fica à disposição do diretor do parque, e ele faz esse trabalho lá. E hoje o Parque Nacional das Emas, ele faz um trabalho de queima prescrita. O que é? Durante o ano, em época que não tem tanto risco, eles vão queimando aquele excesso de capim. O seco, que já está seco. Que está seco. Tem alguns veranicos aí, você pega em janeiro, tem uma época às vezes que não tá chovendo e o mato começa a secar, e eles vão e queimam, dá possibilidade de rota de fuga para os animais, né? Para eles não fazer um desastre também nesse ponto, e também ele não vai perder o controle. Então eles vão fazendo isso, e depois que eles começaram a trabalhar dessa forma, já tem aí 3 anos que a gente não tem atuação direta dentro do parque. Tem, às vezes, próximo do parque, né? Até mesmo para não deixar chegar. Por exemplo, ano passado, nós ficamos em um combate ali na região do Morro Vermelho 1 semana. De manhã, de tarde e de noite. A gente atuando lá, segurando incêndio. Principalmente à noite, né? Que é o horário que a gente consegue segurar, para não chegar no parque. E assim, Major, qual que o senhor acha mais complicado? Salvar uma pessoa em afogamento, em incêndio de prédio ou em incêndio de um parque grande como esse? Só latada, hein, Brute? Só latada. Esse é igual aquele, é melhor tiro na mão ou tiro no pé? Só latada. Todos têm seu risco, né? O mergulho é uma atividade extremamente complexa, né? Ela não é só o mergulhador de resgate, ele mergulhar e tirar a vítima, né? Então, dependendo da profundidade, tem os controles para poder subir, para fazer descompressão. Então é complicado, fácil de acontecer algo caso o militar não esteja controlando. Os incêndios, nem se fala, né, porque é um ambiente extremamente hostil, mas o que é interessante, assim, a gente vê que é o treinamento, né, o pessoal está preparado. Incêndio florestal da mesma forma, a maior parte dos incidentes que nós temos de óbitos de bombeiros no mundo são incêndios florestais. Por quê? É uma situação... Pego de surpresa? Assim, surpresa. Tipo, o vento muda e tal? E assim, no Brasil, nós trabalhamos com pessoal efetivo, né? Então, em outros locais, você tem muitos voluntários. Quando você envolve voluntários, você não tem a mesma expertise. O mesmo preparo. Às vezes, se eu chegar aqui, igual quando eu estive em Santa Helena, 1 ano antes, teve um incidente lá com um funcionário que trabalhava na usina, na parte de combate a incêndio. Um queimou
mais de 50% do corpo, e o outro foi carbonizado. Meu Deus. Eles eram acostumados com incêndio. Só que, por exemplo, o incêndio de cana, não sei se o senhor já viu, labareda chega a 10 metros de altura, né? Então, eu acho que assim... É rápido, né? É rápido. Nesse ponto, eu acho muito mais complexo o incêndio, muito mais perigoso o incêndio em vegetação. Até mesmo porque, às vezes, você deixa a viatura, você tem que andar quilômetros. Nem sempre você tem uma rota de fuga definida, você tem os procedimentos que a gente tem que tomar, né, em cada uma das ocorrências. E o incêndio estrutural, você tem outros riscos, você tem desabamento, você tem, às vezes, uma vítima que a gente tem que priorizar a retirada dessa vítima, né? Mas o que a corporação hoje faz, assim, a parte de treinamento para o militar também ter a confiança, tratando em incêndio estrutural, confiança no equipamento. Hoje tem o treinamento do instrutor flashover, né? Que, inclusive, eu sou o flashover, sou o 8º, né? O número 8. Nós já são vários instrutores, que é aquele treinamento que a gente pega o bombeiro e põe dentro de um container que vai chegar a quase 900 graus. E aquilo ali é para o militar acostumar com o equipamento. 900 graus? Até 900 graus na Mas parte... ele tá usando uma roupa... Ele está totalmente equipado. Balaclava, capacete, Nossa. Conjunto de aproximação, luva, meia, a EPR, né? Então, o militar vai estar preparado para aquilo ali. E ele vai confiar e ter a técnica adequada para combater o incêndio, porque não basta jogar água. Quando a gente está lá dentro, o militar vê, quando ele joga água demais, ele dá um desequilíbrio térmico, e o vapor volta para ele. Porque o que protege a roupa de combate a incêndio é o bolsão de ar que fica dentro dela. Só que o vapor, ele acha qualquer passagem que você tiver, ele acha. Então aí o militar aprende até isso. Fala assim, não vou apagar mais o incêndio por alagamento, né? Ele vai apagar com a técnica adequada. E isso minimiza os riscos também. E até a mesma a paura, né? O militar chega ali, porque o que... O que é paura? Explica pro civil aí. Pro paisano. O paisano não sabe o que é paura. A paura é o medo, né? Então, O medo da morte. é o medo da morte. O cagaço. É o cagaço. E assim, naquela hora que ele tá ali, tá com cagaço, ele sabe que ele tem que ir de qualquer jeito, porque não vai ter quem faça o serviço dele, né? É ele ou ele? É ele ou ele, né? Todo mundo tá fugindo e a gente tá indo. É o herói. Diferença. E qual que é uma dica assim que você daria, por exemplo, um cidadão, uma pessoa tá no ambiente rural, né? Sei lá, tá ali passeando, enfim, e se depara com incêndio. Qual a dica você dá para esse cara? Bom, a primeira coisa é ela tentar observar o sentido que a fumaça tá indo, né? Porque o que causa... Acredito que até o Marra até falou, né, no episódio dele aí, assim, que a gente sempre fala, o que causa a maior parte dos óbitos no incêndio não é o fogo, é a fumaça. A fumaça desorienta. A gente fala, ela é commit, né? Ela desmaia. Ela é quente, ela é móvel, ela é inflamável, e ela é tóxica, e ela é opaca. Então ela tampa, ela queima, ela desorienta, dentro da fumaça você não consegue ouvir também bem. Então o que a pessoa tem que fazer? Sair da direção da fumaça. Tanto que, incêndio em rodovia. Por que a pessoa, às vezes, tem tanto acidente da pessoa enfrentar um incêndio na rodovia? Não, tá queimando longe, tá 50 metros, 100 metros, mas a fumaça tá indo na rodovia. Dependendo do veículo, o veículo afoga também, porque precisa do oxigênio também para funcionar o motor. Se a fumaça chegar, dependendo da intensidade chegar, o motor apaga. A gente já teve muito caso na região ali de trator. Trator trabalhando com grade, tentando apagar incêndio, a fumaça vira, apaga o motor, perde o implemento. Às vezes de 1 milhão, coisa... E a falta de visibilidade na estrada gerou acidente, né? Gera acidente. Então, a pessoa tentar sempre se programar. O que é uma vantagem hoje? O Google Maps, por exemplo, ele dá, quando tem fogo, hoje a gente você clica lá no alerta e marca, tem fogo. Eu mesmo sou uma das pessoas... Sabia. Tem lá. Quando chega na época de incêndio, pública. Você começa a olhar. Quando tem grandes incêndios, ele mostra. Quando tem risco de alagamento, por exemplo, Rio Grande do Sul, ano passado, quando nós tivemos aquele desastre lá, ele mostrava nos locais que estava com inundação e alagamento também. Então, hoje nós temos ferramentas para isso. Então, o principal, em época de incêndio, é a pessoa se programar, olhar, procurar aviso meteorológico. Hoje, a Defesa Civil está com o sistema de alerta funcionando já em todo o estado de Goiás. Tá aí atuante, né? Com essas chuvas que teve aí, às vezes a gente
chegava no meu celular até mais de uma vez no mesmo dia, informações sobre alagamentos em pontos aqui da capital. Né? Então, hoje, assim, a gente tem tecnologia para poder tá se munindo de informações para evitar isso. Né? Então, acho que é importante a pessoa sempre tá em alerta e não enfrentar incêndio. Incêndio em vegetação não é moleza, não. Até para quem está acostumado lá, a gente tem que tomar um cuidado maior mesmo. Então, o conselho é observar de onde vem a fumaça e tentar enfrentar. Não enfrentar. Recuar, se precisar esperar, às vezes, lá 1 hora em algum lugar lá para poder ter visibilidade. E, por exemplo, em 2023, nós tivemos um incêndio ali na região de Acreúna, na época eu estava em Santa Helena, em 2022. O incêndio, ele começou no município de Paraúna, atravessou uma parte ali de Acreúna, na região ali antes do Rio Turvo, e ele foi sentir Dedéia. O incêndio andou mais de 30 quilômetros. Eu no dia estava em Rio Verde, dando uma entrevista, que eu estava como regional da Operação Cerrado Vivo, né, como setorial. Eu estava dando entrevista e a guarnição saiu para o incêndio. Na hora que chegou lá, agora tenente Evaldo, da reserva, pegou e falou assim: chefe, chegou na rodovia, o que faz? Apaga na rodovia, tem muita gente passando. Eu falei: Evaldo, eu já estou na estrada, fecha quem vem de Goiânia, que eu fecho do lado de cá. Aí nesse ponto, o que a gente tinha que fazer? Preservar a vida. Claro. Então nós fechamos a rodovia por mais de 3 horas, não tinha visibilidade nenhuma, tinha ônibus com gente, tiramos pessoal de dentro do ônibus, caminhão cheio de botijão de gás. Então a prioridade que era naquele era a vida. Então tá queimando, vai queimar, mas a gente vai segurar o trânsito. Eu fechei o trânsito com um sandeiro para quem ia de Rio Verde, Goiânia. Achei um trevo lá antes do incêndio, fechei e fiquei no meio da rodovia. Falei: não. Aí tinha um outro carro lá, eu chamei o rapaz, falei: não, me ajuda aqui, fecha aqui com o seu carro. Quem quisesse voltar, voltava e ia para a cidade. Então, assim, em algumas situações a gente tem que escolher. Emergência total. Emergência total. Usar os meios que tem. Que a gente tá acostumado, né? Militar. Tem que se virar. É isso mesmo. Né? Cara, assim, eu gostaria de aproveitar, a gente já recebeu o nosso presente, né, Bolt? A oportunidade, meu irmão. Em nome do CMBO também, te presentear aqui com um kit, né? Que vai a nossa camiseta. CMBO. Obrigado. E a nossa caneca aí para você, nas noites frias do sudoeste goiano, tomar lá o seu café quente. Agradeço muito. É uma lembrança aí do CMBO, né? Obrigado. Eu agradeço muito. Na próxima eu trago outras lembranças. Que é isso? Não, isso aqui já, né, Bolt? Só gratidão pela rapadura. E aqui também, gratidão. Além de alimentar também, qualquer coisa a gente usa ela para pau do ladrão bandido, também, né? Aqui num curso de polícia, num curso de bombeiros, isso daqui salva demais da salva vidas, né? Obreia estomacal. Bom, a gente tá partindo pro final. Finalizando, né, comandante? Major, foi uma honra o senhor aqui conosco. O senhor para nós é um herói. Eu fico muito feliz de receber aqui cada convidado e o senhor se sinta honrado, porque nós temos um prazer imenso de ter a presença do senhor, de ouvir as dicas, os conselhos. Eu tenho certeza que o público do CMBO vai seguir o senhor ali no Instagram, porque o pessoal gosta dessa interatividade com o pessoal do Corpo de Bombeiros, para saber dicas, para saber soluções, para saber mais sobre como agir no momento de emergência, de urgência. E gratidão, viu, chefe, pela presença do senhor aqui conosco. Não, eu agradeço o agradecimento, né? Mas eu que tenho que retribuir isso, porque assim, abrir a palavra pra gente assim, não tem preço, né? A gente sabe inúmeros bombeiros altamente capacitados que nós temos, inúmeros policiais aí, profissionais da segurança pública que os senhores já vêm recebendo aqui, e eu recebi esse convite, então eu que tenho que agradecer. Com certeza a gente tem essa missão, né, que nós já falamos aqui, de levar informação, não só não é só a gente agir ali, a gente tem que levar essa prevenção. Esse trabalho que os senhores fazem aqui é um trabalho que a gente sai da curva, né? Então, literalmente fora da curva, você fazer algo a mais, vocês estão levando. O que nós estávamos falando de profissionais da segurança pública, de especialistas, tem muita gente que tem a formação
acadêmica que, se assistir os episódios aqui, ela vai ter uma outra visão do que é a segurança pública. Que a segurança pública, ela não é só teoria, a gente tem a prática mesmo. Ela tem muita informação, assim, a gente fala, é muito bizu também, é ouvir tropa. Eu já estou há mais de 11 anos no comando de unidades. Comecei destacamento, depois virou companhia, fui para uma companhia e hoje estou em batalhão. Eu nunca tomei decisão sem ouvir a tropa. Então sempre foi embasado. E a tropa é que está na rua, é quem está trabalhando, quem está recebendo aquilo ali, recebendo a informação direto da população. Então isso a gente precisa ouvir, formar nosso julgamento e tomada de decisão com esse embasamento e sempre consoante as diretrizes do comando, né? Então a gente precisa ouvir isso para levar o melhor, porque o nosso objetivo é dar esse suporte para a população. Essa é a mão do Estado, essa é a mão do poder público para a população, porque é igual o caso desse senhor da dentadura. Quem que faria alguma coisa por ele? Quem? Devolveu, os meninos devolveram, não foi só uma dentadura, devolveu dignidade. A estima, né? A autoestima. Né? E quantos casos semelhantes nós temos aí que as forças de segurança pública têm condições de fazer e fazem. E não mostram. Não. A prevenção não aparece, porque o que aparece são os desastres. As boas ações muitas vezes não aparecem. Não aparecem. E o senhor falando aí, eu lembrei de uma coisa. Toda vez quando eu desço de uma viatura e vou atender uma ocorrência, eu penso o seguinte: eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Acima de qualquer coisa, eu quero ajudar, servir, fazer o bem. E essa é a nossa vontade, né? De poder ajudar o próximo. Além de farda, além de qualquer coisa, além de polícia, além de bombeiros. Nós somos seres humanos que queremos fazer o bem, né? E isso, eu acho que dentro de cada um de nós tem um heroísmo de poder fazer o bem para o próximo, ajudar o próximo. E se a gente tem condição, acho que se a gente tem essa vontade de fazer, a gente tem que fazer. Não pode ficar, vou ficar dentro de casa ali esperando. Não, eu trabalho, eu moro em uma cidade, trabalho em outra, tenho esse projeto paralelo de criar esse conteúdo. Eu na cidade que eu moro, eu faço parte do conselho de meio ambiente da cidade. Sou vice-presidente da creche. Então, assim, a gente colabora da forma que pode. A gente tem que colaborar, a gente tem que ser cidadão ativos, né? A gente tem que ajudar de alguma forma. E na segurança pública abre outras portas para a gente ajudar, né? E a gente tem condição de fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer, assim, é agradecer o espaço mesmo, né? A gente tem que fazer o melhor e esperar que, assim, quem venha para nos representar, né, tenha esse entendimento. Precisa ter entendimento, precisa ter experiência, precisa conhecer nosso estado, precisa conhecer os detalhes, né? E a gente sabe que quem chegar lá e tiver condição de fazer, tiver consoante a nossos objetivos, a gente vai torcer, né? E que Deus abençoe, que esse ano seja um ano de prosperidade, né, para nós aqui no nosso estado, e que a gente tem aí mais alguns anos aí de vacas gordas. Muito bom, muito bom. Amém. Tosta, eu queria também, partindo para o encerramento, né, te presentear com esse boné aqui do nosso parceiro, patrocinador, que é o TZB. TZB é um clube de tiro e caça. Siga nas redes sociais aí, @ Clube TZB. E também através desse telefone aí que a gente vai estar colocando aqui no seu vídeo. É um despachante que regulariza a questão do seu armamento. É um clube de tiro, é um clube de caça. Tem também agora o Ranch Family, que é um local para reunir as famílias com pista, inclusive de tiro. Eu não sei se você sabe, mas nós realizamos há uns 60 dias atrás, iniciativa aí do Tenente Weber, um abraço, Tenente Weber, do Corpo de Bombeiros, né? Fazer um agradecimento. Abraça ele, um evento dos veteranos lá no Family Ranch. Então, o Clube TZB, Clube de Tiro, é parceiro do CMBO, e a gente tá aqui passando também uma lembrança, um boné. Obrigado, comando. Para quando você for. E deixa eu agradecer eles também. Claro. Porque melhor ainda o senhor fala. Aquele evento, ele teve, foi parte... Foi o Hugo, né, que é o proprietário lá. Aquele evento foi parte da semana dos veteranos do CBMGO. Da emancipação do Corpo de Bombeiros, né? Então foram os 37 anos. Quem era o comandante da operação? O Tenente Coronel Pimenta, e eu era o subcomandante. Mesmo estando longe, né, eu ainda eventualmente participo aqui dos eventos. E eles deram um apoio
Total. Nesse evento lá, total, né? Quem ficou à frente desta parte lá foi o Tenente Weber, que é também uma pessoa excelente, profissional, dinâmico, de bom coração. Fez um trabalho também muito bom nesse evento lá com os veteranos e tem que agradecer aí, TZB e Family Ranch aí, que eles deram esse suporte bom para nós lá na operação. Beleza, pessoal. Total TZB. Chefe, agora uma pergunta importante. Aquela pergunta, eu acho que essa é uma das mais importantes, porque o pessoal, o nosso público, eles vão querer saber, chefe. Então já é melhor eu perguntar. Qual que é o time que o senhor torce? Bom, isso aí, eu tenho 2 times. Santa Helena. Inclusive, eu ganhei uma camisa do Santa Helena, do Coronel Bonfim. Eu gosto de Santa Helena também. Santa Helena. Mas eu sou de berço. Eu sou Galo Carijó, Goiânia. Mais um Goiânia. É o anterior também, que o Tenente Botoso. Isso. São 10, então nós conhecemos 2, faltam só 8. Tem que achar os outros 8. A gente já não cabe só em uma Kombi. Cabemos em mais, né? E sou Corinthians também. Vai, Corinthians! Porque o Goiânia, às vezes, ele fica aí um tempo sem jogar, mas o Goiânia vem dando alegria no último. E o Santa Helena, né? Não, o Cheque também, eu torço por ele também. Gosto bastante de Santa Helena. Inclusive, tive há 2 anos atrás, quando ele foi campeão da Série C. Tive lá eu e meu filho, assistimos lá, comendo amendoim e divertindo lá. É bom, é isso aí. Pessoal, estamos partindo. Agradecer mais uma vez meu parceiro aqui, o Bolt. Agradecer o nosso Major Roberto Lima. Siga aí, Roberto Lima Bombeiro. Agradecer você pela audiência. Pedir que compartilhe, acompanhe. Toda sexta-feira, às 20 horas, um novo programa do CMBO. Então, acompanhe o CMBO, compartilhe, comente, siga, para que você possa estar fortalecendo essa página, para que o Bolt e eu possamos trazer cada vez mais pessoas do bem e heróis da vida real. Siga CMBO, forte abraço, obrigado a todos, né, Bolt? Até a próxima. Obrigado a todos, com Deus, pessoal, gratidão.